Eu quero começar hoje já com uma dica especialmente para os casais. Preste bastante atenção. Atenção para pedidos repetitivos. Nós temos visto no nosso trabalho com casais que por anos, muitas vezes, o marido ou a esposa fica pedindo ao parceiro que ele faça determinada coisa. Por exemplo, conversa mais comigo. Ou então, vamos sentar para falar sobre as contas. Ou, olha, eu preciso de mais atenção, eu preciso de mais intimidade. Uma vez por semana não está bom o suficiente para mim. Alguma coisa que o parceiro está insatisfeito e ele sempre está trazendo atenção do outro, o que está faltando na relação. Só que o outro continua negando. Não, jogando para lá, dando de ombros. Não, você está sendo chato, você está sendo chata e sempre dando uma desculpa. Preste bastante atenção. Se o seu parceiro tem uma reclamação, um pedido repetitivo, isso provavelmente é importante demais para ele. E é uma ignorância, uma burrice sem tamanho você ignorar o pedido do seu parceiro. Eu falo isso porque eu fiz isso por 12 anos com a Cristiane. Ela sempre pedia para conversar mais comigo, que eu fosse mais aberto, que eu explicasse mais, que eu falasse mais a respeito de coisas normais que para mim não eram necessárias. Na minha cabeça, eu não via necessidade, mas porque a minha esposa via que era necessário, eu deveria ter tido a inteligência de entender, peraí, eu posso fazer um pequeno esforço e fazer isso para ela, porque não era nada demais. Se o seu parceiro está pedindo algo repetitivamente para você, algo que não seja impossível de você atender, como, por exemplo, mata o cachorro dessa vizinha. Não dá, aí você também não vai poder atender, né? Mas se é algo digno, algo louvável, algo que não vai tirar muito esforço de você, ou mesmo que precise um pouquinho de sacrifício, é inteligente que você pare, faça o esforço e atenda, porque isso vai trazer um grande benefício para o seu casamento e o melhor de tudo, vai acabar com as reclamações. Entenda, casamento não é lugar para egoísmo. Ou o seu egoísmo vai matar o seu casamento, ou o seu casamento vai matar o seu egoísmo. Os dois não podem sobreviver juntos. Eu quero agora falar com você sobre este tema aqui. Não casei para me separar. Quantas pessoas estão vivendo, quantos casais estão vivendo hoje em crise, pensando assim, eu não casei para me separar, mas eu não estou vendo outra saída. Se você está vivendo essa situação agora, talvez já está separado e com um peso muito grande no seu coração, porque tudo aconteceu contrário do que você esperava. Você sonhou com esse casamento, planejou essa família e hoje essa família está separada, dividida. Ou você está prestes a cometer isso. Você está vendo que não haverá outra saída se as coisas não mudarem, a não ser a separação. Fique atento que nós vamos falar com você sobre isso agora. E se você quer a nossa ajuda, está passando por uma crise na sua relação, pode ligar a qualquer momento do programa, fora do ar, falar em sigilo, confidencialmente com a nossa equipe, através do 011 3573 3535. Eu vou conversar aqui agora com a Daniele e o Louis, que passaram por situações de crise no casamento que quase os levou à separação. Bem-vindos ao programa, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão casados juntos há 12 anos, mais ou menos. Isso. 12 anos. Quando foi que o casamento começou a entrar em crise, em turbulência e por quê? Nós casamos muito rápido, né? Nós nos conhecemos, 3 meses a gente já estava morando juntos. Então, e não só morando, a gente também foi trabalhar junto. Nós tínhamos negócio próprio e unimos os nossos negócios. E até 6 meses foi tudo maravilhoso. Estávamos naquela fase de paixão, né? Mas depois começou as nossas diferenças, e elas eram muitas. A gente não se conhecia. E por que tão rápido? Por que 3 meses já foram morar juntos? Assim, eu acho que foi essa paixão à primeira vista, assim. E eu sempre tive uma ideia de uma pessoa que fosse me completar e a gente ia fazer as coisas juntos, ia
ter esse clima de felicidade, que tudo ia dar certo, e tudo a gente se resolvia, né? Conversando, enfim. Então, quando eu conheci a Dani, eu imaginei que essa realidade ia, assim, acontecer por si só, entendeu? Não imaginava o que estava por vir. Porque as pessoas, os casais pensam que amor é o suficiente, paixão é o suficiente para fazer o casamento funcionar. E descobrem depois que não é. No caso de vocês, 6 meses depois, que casamento para funcionar tem que ter trabalho, tem que ter investimento, tem que ter aprendizado, você tem que aprender a lidar com as diferenças da outra pessoa, porque chega um momento que a paixão, ela fica em segundo plano e a realidade é que está ali todos os dias. Essa pessoa tão diferente de mim, ou que pensa diferente, que faz diferente, e agora? O que eu faço? Essa pessoa me irrita. Eu amo, mas me irrita. Muito. Não é? O que começou a acontecer aos 6 meses? Essas diferenças quais eram? Então, a gente trabalhava junto, né? Então, a maneira que a gente pensava sobre determinados assuntos relacionados a trabalho, a maneira de tomar decisão, de se posicionar em relação a algumas coisas, o nosso ritmo de trabalho, era muito diferente. Então, todas as vezes que a gente sentava para fazer um planejamento, para conversar alguma coisa, a gente simplesmente não se entendia. E aí começou a ter esses atritos, né, essas diferenças, e isso começou a prejudicar muito a nossa vida profissional e refletindo na nossa vida financeira. Então, a gente começou a ter dívidas, e isso foi se transformando, né, iniciou pequeno, mas quando a gente viu, estava uma bola de neve muito grande. Então, e virou literalmente uma bola de neve. Era brigas, dívidas, desentendimento. Não resolvia nada e as dívidas continuavam e cresciam. Exatamente. Por que vocês não conseguiam entrar em acordo com respeito ao dinheiro, às dívidas? Qual era o problema? Basicamente, assim, a gente tinha visões diferentes do que fazer ali no momento. De como solucionar né, um problema ali, uma situação que a gente tinha. Então, eu dizia, vamos por esse caminho. E ela, não, vamos por esse daqui. E aí, como não havia esse entendimento entre a gente, normalmente eu cedia e eu dizia, então faz do seu jeito, não tem problema. Mesmo que eu sabia, assim, imaginava que isso podia dar errado mais pra frente, né? E não só por isso, mas eu também me sentia muito ruim com ceder sempre, né? Eu também não me sentia bem com isso. Eu imagino, porque isso me diz que você era muito forte nas suas posições, Daniele. Porque era o seu jeito ou não tinha jeito, mais ou menos assim, era isso? Exatamente. E para mim, eu estava certa na minha posição e eu não abria mão de jeito nenhum. Mas também eu esperava dele que ele fosse mais forte que eu. E geralmente ele cedia e aquilo me irritava. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você queria que as coisas fossem do seu jeito. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo queria que ele batesse o pé e falasse, não, vai ser do meu jeito. Sim, porque... E quando ele cedia para o seu jeito, você achava, não, ele foi fraco. Exatamente. E como ele era fraco, e aí isso vinha exatamente isso. Ah, não, é fraco. Eu que lidero, enfim. E aí eu sempre me mantinha nessa posição. E eu não tinha o menor respeito por ele. Ele falando e nada, para mim, era praticamente a mesma coisa. Era naquele momento que a gente estava no trabalho, para mim, assim, eu tô com meu sócio. E não tinha nenhuma consideração da questão dele ser o meu marido, ser o meu esposo. Só que isso refletia no nosso casamento. Aquilo que eu falava há pouco aqui de pedidos repetitivos, aconteceu? Você falava para ela a mesma coisa, ou falava para ela que você não estava feliz e ela não te ouvia? Você sentia que isso acontecia, por exemplo, no seu casamento? Sim, essa situação da gente resolver as coisas dessa maneira, essa situação era recorrente. Então, ela sempre acontecia desse jeito. Já tinha virado um padrão, assim.
E eu imagino que ela também enxergava que não era uma forma boa disso acontecer, mas a gente não sabia fazer diferente. Quando via, acontecia dessa maneira de novo. A gente brigava, discutia, eu cedia para a posição dela. Normalmente ela sabia também que vinha depois mais para frente problemas, porque já tinham acontecido várias vezes assim. E a gente cada vez ia se afastando mais. Porque depois que a gente tinha essa discussão, esse atrito, e depois, mais para frente, o problema não se resolvia, continuava, isso ia afastando mais a gente. Porque você vai se desligando da pessoa, né? Você vai se sentindo anulado, pensando, bom, o que eu falo, o que eu penso não importa, então para que eu vou me importar? Eu vou falar, eu vou ficar mais na minha, né? Você vai se afastando naturalmente da pessoa. A sua maneira de lidar com isso era ceder e o quê? Você se fechava no seu mundo? Ficava frio. Assim, às vezes a gente estava em casa, mas era como se ela não tivesse. A gente não conversava, a gente não sentava para ver um filme, não jantava junto, não tinha nada assim de relacionamento. A gente só estava dentro de casa porque a gente estava ali os dois, mas não tinha essa convivência, já tinha acabado. E você chegava a falar para ela assim, olha, isso está me prejudicando, essa sua maneira de falar comigo, de sempre ser do seu jeito, isso está me matando, eu preciso ser ouvido. Você chegava a expressar isso para ela ou você não sabia como expressar isso? Eu falava, normalmente eu dizia assim, olha, não gosto do jeito que você fala comigo. Era essa maneira de eu me comunicar com ela. Então, essa minha fala foi durante alguns anos. Que era o seu pedido repetitivo. Não gosto do jeito que você fala comigo, não gosto do jeito que você entendia o que ele queria dizer? Para mim, ele era sensível demais. Eu não enxergava. Você não ouvia? Não ouvia. Eu falava assim, mas eu tô falando normal. Tô conversando com você normal. Para mim, realmente, ele era muito sensível. Eu achava que ele que tinha que mudar. Que eu não estava fazendo nada demais da maneira que eu falava com ele. Que naquele momento eu falava, mas se a gente tem uma empresa, se fosse outro sócio, eu não ia poder falar com você dessa maneira? Estou colocando a realidade, mas eu não enxergava que eu era realmente muito dura, muito cruel até. Então, o pico da crise de vocês foi qual, como? Como que ficou no pior momento do casamento de vocês? Isso foi evoluindo, porque devido a toda essa maneira que a gente lidava com as coisas, essa dívida foi crescendo e a gente estava com a vida muito tensa, porque a gente tinha muitas cobranças, a nossa dívida chegou a 200 mil, só em pessoa física, fora família, amigos, colegas de trabalho. Então, a gente tinha cobranças para todos os lados, responsabilidades que a gente tinha que arcar. Acordava na segunda-feira com muita dívida para pagar e o pior, sem ter estrutura para trabalhar, porque a gente brigava. Então, a gente ficava muito mal. Então, a nossa vida foi indo literalmente para um buraco, a ponto de ser despejado, de ficar sem dinheiro para coisas básicas, como comer. E aí eu engravidei. No auge de todas essas brigas, de todas essas situações, eu engravidei. Então, esse momento, para mim, foi o momento pior. Porque toda mulher, a gente tem um sonho, né? De quando você vai, aquele momento da gravidez, você poder se dedicar, né? Comprar coisas para viver aquilo, viver aquele sonho. E aí não tinha nada disso, muito pelo contrário, né? Então andava distâncias muito longas a pé, porque muitas vezes não tinha dinheiro para comprar, para pegar um ônibus. Porém, o nosso relacionamento era aquilo, era aquela frieza, eram as brigas. Algumas vezes isso evoluiu para agressão física. Eu conseguia levá-lo para o ponto de extremo nervoso. Eu sabia como fazer isso. E muitas vezes eu fazia questão que isso realmente era como se eu fosse atingi-lo, deixando ele extremamente nervoso, né? Então eu não parava.
E eu usava palavras muito, muito duras. Eu não me importava se aquilo ia agredi-lo, ia, né, humilhá-lo. E aí, quando chegava para esses pontos extremos, né, aí era tudo muito difícil. Chegaram a pensar em separação? Várias, né? Várias vezes. Mas sempre eu pensava, com toda essa situação, com essas dívidas, né, o que eu vou fazer também? Porque eu lembrava do porquê que eu tinha casado, de como eu queria, né, qual que era a minha ideia quando eu casei com ela, da gente ter essa vida feliz, tudo. Então, quando vinha essa questão de separar, dava essa vontade para tentar mudar aquela situação ali de alguma maneira. Um alívio. Um alívio, como se a gente separando fosse resolver. Mas também eu lembrava do que por que a gente casou. E eu acho que isso me segurava também, né? Poxa, pode ser que amanhã vai dar certo, não sei. Quando nós casamos muito rápido, mas no dia que a gente decidiu casar, a gente teve justamente uma conversa. A gente falou, não, a gente não vai se separar. A gente estabeleceu um compromisso. E essa conversa, esse compromisso estabelecido, ele segurou a gente em muitos momentos intensos, assim. E eu pensava justamente isso. Falava, nossa, mas depois do que? Eu não vou ficar sozinha, eu vou para uma terceira relação. Eu falei, não quero isso, se não deu certo a primeira, de alguma forma tem que dar certo, não é possível. Como que as pessoas conseguem ter um relacionamento, né? E eu não, eu preciso conseguir também. Quer dizer, vocês queriam, mas não estavam conseguindo. Exatamente. E foi neste ponto da sua gravidez, que para você foi tudo contrário do que você sonhava, né, como deveria ser, foi ali que você soube da terapia do amor. Você se informou do trabalho da terapia do amor e começou a ir inicialmente sozinha e logo depois você a acompanhou. Você vai acompanhar agora o trabalho da terapia do amor, que entrou na vida da Daniela e do Lui neste momento de crise profunda, como você ouviu eles falarem, que eles não viviam mais juntos em casa, era só repartindo o mesmo, debaixo do mesmo teto, mas não sabiam mais o que fazer para impedir a separação, que eles não queriam. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse trabalho. Há quem viveu experiências ruins nos relacionamentos e tenha desistido de amar. Não ter orientação faz com que os problemas amorosos deixem algumas marcas. Cheguei separada, cheguei por motivo de traição, meu esposo me deixou, né? Com 3 anos de casado, ele me traiu com uma mulher, né? Me deixou com 2 filhos, eu tinha uns gêmeos de 1 ano e 6 meses. Naquele sofrimento todo, não conseguia dormir, me alimentar direito, eu cheguei a pesar os 40 quilos. Eu traía e era traído. Eu fui muito envergonhado, muito humilhado na vida sentimental. E nas palestras, a Renata e o Cristiano foram aprendendo o que fazer para lidar com as decepções. E as dicas do Renato e da Cristiane foram essenciais. Essa importância do passado. Às vezes você está tão envolvida no presente, no problema, que aquela coisa que aconteceu lá no passado, vamos dizer uma traição. Aconteceu uma traição entre vocês. Hoje você não consegue confiar no seu marido. E você está tão envolvida nisso aqui que você não consegue enxergar o que aconteceu lá atrás, até mesmo antes da traição, que vai atrapalhar até mesmo se vocês resolverem isso aqui. E o casal se conheceu nas palestras, após aprender como curar estes traumas. Com todas essas traições eu fiquei muito mal, então eu fui me curando primeiro interiormente, fui aprendendo que se você quer fidelidade de alguém, você tem que ser fiel também. Se você quer ser cuidado, você tem que cuidar. Quando eu conheci a Renata nas palestras, eu pude pôr em prática esses ensinamentos que tem sido um sucesso. A gente tem 10 meses casado, nós somos felizes, nós vivemos em lua de mel. E assim, o que eu errei em outros casamentos, eu aprendi e eu faço o contrário nesse casamento. Eu valorizo ele como meu esposo, como meu companheiro, como meu amigo. Eu comprei o livro Namoro Blindado e ao comprar o livro, uma das coisas que eu li, que é muito interessante, é que fala que não existe a pessoa certa, que existe a pessoa adequada.
Então são duas pessoas que lutam para que o relacionamento venha a dar certo. A minha intenção em vir à terapia do amor é para não errar, né? Hoje a gente vê muitos jovens sofrendo e eu não quero sofrer na vida sentimental. Então, através da terapia, eu adquiro ensinamentos que me dão essa direção de como ser essa pessoa adequada, de como me valorizar, para quando eu encontrar a pessoa adequada, eu não errar, eu realmente construir um relacionamento sólido. Incluir os ensinamentos no dia a dia é o diferencial para garantir o resultado no relacionamento. A Graziela e o Vitor, por exemplo, mesmo sem ter bagagens, sabem da importância em aprender. Eu aprendi a realmente, né, a me relacionar, a falar com outra pessoa para as duas coisas darem certo. O casal que não conversa, o casal que não se comunica diariamente. E comunicação não é o bom dia, não é eu tô saindo. Comunicação que eu estou falando é o casal realmente, seja no café da manhã, no jantar, ou no momento que eles colocam a cabeça no travesseiro, estão se preparando para dormir, eles têm que ter o momento do casal quando eles vão conversar, eles vão compartilhar assuntos do dia deles. Tem que haver o compartilhamento, a troca de informação, a troca de mentes do casal, para que não haja brechas na relação. A gente chegou a ponto de se separar, então ela era muito estressada, muito irritada, ela começou a ter ódio de mim, não podia me ver que tinha ódio, queria que eu morresse, e a gente chegou dessa forma. Nós enfrentamos uma crise financeira, que trabalhamos juntos, e eu culpava ele sobre os nossos problemas, e eu via nele tudo de ruim. Então eu comecei a odiar ele, criei um sentimento muito ruim, então eu ficava muito nervosa, muito brava, né? A gente só discutia, né? Ele dormiu algumas noites fora de casa de tanta briga que nós tínhamos verbal, ao ponto de a gente achar que realmente ia ter que se separar. Eu comecei a participar das palestras da terapia do amor e uma a uma eu fui vendo que eu precisava mudar, que se as minhas atitudes fossem diferentes, eu teria resultados diferentes. Então eu comecei a frequentar todas as palestras, toda quinta-feira, e com isso eu fui mudando, e aí ele veio junto, começou a participar comigo, e a gente começou a resgatar nosso casamento, resgatar a nossa vida financeira, a gente está se levantando, mas hoje em casa a gente tem paz, tem harmonia. Eu vi que eu só podia mudar eu mesmo, eu não tinha como mudar ela. E daí eu me empenhei em me mudar e fazer o melhor para ela. E hoje a gente vive em casal de namorado mesmo. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. A Daniela e o Lui estavam a ponto de se separar, mas não sabiam como evitar isso. Foi assim que chegaram na terapia do amor. Você chegou primeiro, Daniela, e depois chamou o Lui. Como foi que a terapia do amor ajudou vocês a resolver os problemas que vocês contaram anteriormente? Quando eu cheguei para a terapia, eu conhecia um pouco do trabalho, já havia recebido vários convites para chegar. Foi o dia que eu realmente tomei a decisão de me separar. Eu mandei ele embora naquele dia e eu falei que realmente havia acabado. E justamente nesse dia eu fui para a palestra da terapia. E a primeira coisa que a terapia começou já a trabalhar em mim foi exatamente essa persistência. Eu vi a experiência de outros casais, de outras pessoas, e pela primeira vez eu falei assim, eu acredito que possa ser um caminho, né? E eu entendi que eu precisava mudar. Foi muito dolorido, mas com as palestras eu fui entendendo que eu precisava mudar, que realmente eu não falava da forma adequada, os meus hábitos, o meu comportamento, a maneira de... eu não tinha a menor noção do meu papel de mulher, do meu papel de esposa dentro de um casamento. E a terapia me fez ver como que eu casei despreparada. Eu não tinha a menor noção do que era um casamento.
Mas ali também eu entendi que eu podia ter as informações para mudar toda aquela situação. Quer dizer, foi um espelho para você, começou a enxergar pela primeira vez aquilo que você talvez resistia, que o Luiz falava para você, ou talvez não sabia falar claramente o que ele precisava que mudasse, mas ele estava dando uma reclamação para você e você não sabia interpretar ou entender aquilo. Você, no caso, Luiz, quando veio para a palestra, quanto tempo depois ela já estava vindo? Algumas semanas, né? Sim. Algumas semanas, talvez. E o que ajudou você também? Eu comecei a entender que eu tinha um papel que eu não desempenhava, que eu não estava seguindo. E eu comecei a ver a transformação em poucas semanas, assim, no começo já, dessa maneira dela agir. Isso foi uma coisa que eu observei, né? E que, nossa, realmente alguma coisa está acontecendo. E com o tempo eu fui entendendo também que eu agia de forma errada, né? Então, muitas vezes eu culpava ela por dizer, olha, você age dessa maneira. Mas eu também comecei a ver que a minha forma de agir também precisava ser ajustada, também, né, tinha que mudar. Isso eu comecei a ver. E entender que esse diálogo ele tinha que voltar, né? E quando a gente se machuca, não é fácil a gente, né, sentar de novo e tentar fazer essa reconciliação, mas uma coisa que eu entendi que daquele jeito não tinha como a gente sustentar e também não ia mudar sem a gente sentar, conversar, pedir desculpa do que teve, né? Do que eu fiz de errado, ela também, e essa conciliação, a gente começou a ter de volta, né? Vocês chegaram à terapia do amor, vocês estavam vivendo dentro de casa, mas separados, sem praticamente falar um com o outro, muitas dívidas. Quanto tempo depois vocês já estavam bem, conversando? Não é que tudo resolveu, mas vocês começaram a se aproximar de novo como casal. Quanto tempo demorou nas palestras? Essa parte mais drástica, assim, dessas brigas, esse nervoso, essa falta de respeito, foi muito rápido. 2, 3 semanas, eu era muito, muito nervosa. Nossa, isso mudou muito rápido. Então, a gente ficou mais centrado. E aí começou a refletir em tudo. Claro, porque aí quando restabelece a comunicação, não é? Vocês começam a poder resolver tudo. Porque quando a comunicação quebra dentro do casamento, é impossível resolver qualquer coisa. Fica aquela luta, aquela guerra de egos e tudo mais, e nada melhora, só vai piorando. Então, esse é um dos trabalhos da terapia do amor, ajudar você a conversar de novo com seu marido, ouvir a sua esposa, vocês conseguirem remover essa barreira que está no meio de vocês. E aí sim resolver, porque os problemas em si não são tão difíceis de resolver, né? O difícil é vencer o ego, vencer a raiva, o ódio, as coisas faladas, como você falou que você falava muita coisa dura para provocar o seu marido. Então, o difícil é vencer isso, depois é mais simples resolver os problemas. Como vocês estão hoje, como casal, financeiramente, família, como que está? Mudou tudo, mudou absolutamente tudo. Hoje nós temos 2 filhos, né? E eu acho que tudo aquilo que a gente queria lá atrás, quando a gente casou, estabeleceu o nosso compromisso, hoje a gente tem. Né, que essa família, diálogo, a gente tem o nosso momento de casal. Às vezes a gente vai dormir, aí fala, boa noite, né? Te amo. Ele fala, te amo. Eu falo, nossa, Deus, ele falou que me ama. Porque não tinha carinho antes, né? Não tinha esse... Não tinha. Hoje a gente realmente está casado, né? Hoje... a nossa vida mudou, a gente pagou as nossas dívidas, a gente tem uma vida hoje transformada.
incrível. O tempo é curto para falar aqui, as pessoas às vezes em casa pensam assim, mas parece mágica, vocês vão lá e resolvem tudo. Não é mágica, vocês tiveram de perseverar, lutar, colocar em prática, né? Vencer o ego e assim as coisas vão se acertando. Mas é o apoio que a terapia do amor dá para as pessoas. Aquilo que por anos o casal não consegue na força do braço, em pouco tempo, colocando em prática o que aprende na terapia do amor, eles conseguem resolver. E vocês são mais uma prova disso. Eu quero agradecer a participação de vocês, tá bom? Obrigada. Continue sempre contando isso, porque muita gente precisa ouvir a história da superação de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado. E você que está aí em casa, você que tem vivido essa situação, você casou, mas não casou para se separar, mas você está agora separado ou prestes a se separar, não vendo outra solução, outra saída. Nesta quinta-feira, nós vamos ajudar pessoas como você, que não querem se separar. Você quer a sua família de volta, você quer o seu sonho de ser feliz no casamento de volta, mas você não está sabendo como. Nós vamos ajudar você na palestra desta quinta-feira. Nós estaremos aqui no Templo de Salomão em 2 horários, às 10 da manhã e também às 8 horas da noite. Eu estou com a Cristiane. E às 15 horas o Cucato com a Cíntia, mas também em todas as localidades da Terapia do Amor, em todo o Brasil, você pode encontrar esta ajuda. Quer saber o endereço mais próximo na sua cidade? Ligue agora para o 011-3573-3535 ou acesse o site terapiadoamor.tv. Você realiza o sonho de se casar e ser felizes para sempre. Só que não. Futebol agora? Onde? Demorou, parceiro. Eu chego em meia hora. Beleza? Abraço. Tchau. Futebol é essa hora, Rafael? Não, sua vida agora é só correr atrás de bola. Já não basta o sábado inteiro. Partiu o futebol, né? Ô, Rafael, tá difícil ser feliz assim, viu? Não, e as crianças? As suas expectativas viraram frustrações. Que isso, Ana? Passou um furacão aqui em casa? Ai, amor, essa criançada tem energia de tirar o fôlego. Tem que impor limite, não dá pra chegar cansado do trabalho e ver a casa desse jeito. Cadê a mãe dessas crianças? Escuta aqui, Rogério. Eu lavei, passei, cozinhei e você parece que não percebe as coisas que eu faço. Sinceramente, Rogério, essa não é a vida que eu queria pra mim. O que parecia sonho se tornou pesadelo. Eu também vou precisar de orientações sobre o divórcio. Divórcio? Mas o que aconteceu? Eu não tô aguentando mais. O meu casamento acabou, não tem mais jeito, sabe? Você não casou para se separar. Então venha aprender como reconstruir a sua vida amorosa. Na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Você já conhece a Terapia do Amor? Confira 10 razões para você frequentar as palestras. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. Saber escolher alguém compatível. Desbancar os mitos de relacionamentos. Reconquistar um amor perdido. Aprender a se valorizar. Restaurar um casamento em crise. Se tornar um marido ou esposa melhor. Blindar o seu relacionamento. Não perca mais tempo e venha encontrar estes e outros benefícios para a vida amorosa.
Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Até pode acontecer hoje de algum casal se juntar pensando assim, bom, vamos ver enquanto isso dure, né? Enquanto vai durar, a gente fica juntos. Mas já casa ou já se junta pensando em separar, pensando que não vai ser para sempre. Mas a maioria ainda quer casar e ser feliz e não se separar. Provavelmente você está nessa situação. Você não casou para se separar, você tem um sonho de ser feliz no amor, mas parece que esse sonho escorre entre os seus dedos como água e você nunca consegue estabilizar a sua relação. Veja, por exemplo, o caso do Felipe e da Tamara. É possível um relacionamento onde a pessoa traz a bagagem de traições e desconfianças, onde já houve agressões, onde já houve separações e todo tipo de maus tratos. É possível um relacionamento assim ser feliz e nunca mais passar por esses tipos de problemas? Veja o que aconteceu com o Felipe e com a Tamara quando eles chegaram à terapia do amor. Talvez a sua história tenha semelhanças com a deles. Veja o que eles fizeram para superar isso. Preste atenção. Até que ponto pode chegar a falta de respeito entre um casal? Tamara e Felipe sabem muito bem o que é isso. Eu saí de um relacionamento antes dela que era muito conturbado. Eu sofri um pouco em relação em confiar em mulher. E aí eu acabei terminando um relacionamento de 5 anos. Fiquei uns 2 meses, como a Tamara sempre foi minha amiga. E eu acabei saindo, conversando com ela e tudo mais, e a gente começou a sair e ficar juntos. Eu vim de um relacionamento na qual ele me traía muito. Então eu comecei a virar uma pessoa amargurada, eu era agressiva em palavras, eu vivia no automático. Quando eu me relacionei com o Felipe, eu era muito insegura, então eu achava que ele ia me trair o tempo todo, eu era estúpida, eu era grossa, entendeu? As pessoas me comparavam com um limão, todo mundo falava que eu era um limão azedo, de tão amarga que eu me tornei. Passou 2 meses, a gente já foi morar junto e tudo mais. 3 meses depois ela engravidou. E nisso foi muito rápido, acabei casando e tudo mais. Não teve um tempo de se conhecer, de ter uma estrutura. Chegou a um certo ponto que eu não me controlava mais. Nem eu mesmo me reconhecia. E aí eu acabei agredindo ela. Quando começou a agressão física, ainda fui aguentando tudo. O meu filho mais velho, ele presenciava as brigas e muitas vezes ele me agredindo. E assim, ele percebia que não me atingia, aí ele começou a querer maltratar o meu filho mais velho, porque aí ele via que a ferida era no meu filho mais velho. Eu não aguentava mais aquilo, porque eu não sabia dividir a relação dela com o filho. E ela dava mais atenção para o filho do que para mim, só que eu não sabia lidar com isso. Era uma forma de eu tentar chamar a atenção dela, era agredindo ele. E acabou que cada dia que passava piorava mais e mais e mais e mais ainda, e ela acabou que saiu de casa. Imediatismo, imaturidade, ciúmes, violência. Um mix de atitudes tão prejudiciais ao relacionamento que afastaram Tamara e Felipe. Com 22 anos achava que pra mim a minha vida não tinha mais jeito. E eu comecei a entrar em depressão, eu engordei muito, eu não queria mais me arrumar. Muitas vezes eu chorava e falava assim, eu preferia ser traída do que apanhar na cara. Eu não tive um casamento a se espelhar, algo a olhar e ver, não falar, o casamento é assim. Não, eu não tive isso. Então, para mim, o casamento seria o quê? É aquilo que passa nos filmes, é só coisa boa e tudo mais. E não é, existem momentos difíceis, nós devemos saber lidar com isso e tentar resolver da melhor maneira e não ir embora e largar e separar. Não é assim que funciona. Custou muito ao jovem casal perceber que a vida não são cenas de cinema. Foi preciso enfrentar a realidade. Nesse período que eu fui embora, eu acho que ele acordou para a vida. E ele viu que ele tinha perdido a família dele, aí ele começou a mudar. Então, depois de um período, ele começou a querer lutar pela família, mas nisso a mágoa já tinha entrado dentro do meu coração. E eu não queria mais, não queria. E os meus pais, minha família falando, luta pela sua família é linda, não sei o quê.
E por influência da família eu voltei com ele. Só que eu tava com ele porque eu queria agradar minha família. Porque eu tinha muita mágoa dentro do meu coração. Então eu já não conseguia mais fazer carinho nele, mais beijar, não conseguia ter mais contato com ele. Às vezes que ele queria se aproximar de mim, eu chorava, porque vinham as lembranças das agressões físicas. Nós acabamos nos precipitando demais. Era para ter tudo com calma e eu quis passar tudo por cima. Eu não quis dar o tempo correto das coisas, eu quis voltar a morar junto e tudo mais. E acabou que a gente separou de novo. Foi onde eu perdi a esperança do relacionamento. Porque para mim, eu sabia que aquilo um dia iria acabar. Aquilo um dia iria acabar porque estava claro para todo mundo que aquele relacionamento não era certo. Eram duas crianças brincando de ser pais. Foi quando algo extraordinário aconteceu em suas vidas. Eu estava muito mal, eu estava mal mesmo, foi onde eu conheci as palestras. E eu quis buscar para melhorar o Felipe, porque eu sabia que o problema, em algumas situações, era eu. Era algo comigo. Eu achava que eu ia encontrar felicidade, mas eu não encontrei a felicidade longe dele. Eu senti um vazio muito grande. E eu entrei no site para ver o horário de terapia, que eu não sabia. Eu liguei para ele no momento, ele estava pegando o telefone para ligar para mim, para me convidar. E foi muita coincidência. Nós já estávamos com o divórcio marcado. E aí a gente começou a frequentar a palestra, em torno de 3 semanas mudou tudo. Simplesmente assim, mudou tudo. Algo inacreditável. Hoje eu sinto um amor por ele que eu nunca senti. Existe respeito, existe paz. Eu não acreditava na família, eu não acreditava em casamento. Eu simplesmente achava que tudo isso era uma farsa, que não passava de um teatro dentro de uma casa. E hoje eu acredito nisso. Tem dado resultado. Tá até refletindo nos filhos. Porque antes era muita briga, né? Então agora não tem mais briga, a gente tem mais paciência um com o outro, paciência com os filhos. É algo que me surpreendeu muito, porque eu precisava ver para crer. Coisa que eu não tinha, não dava valor. Hoje eu dou valor, sabe? Falando, não acredito, eu vou morar com o meu marido de novo. Assim, eu tô muito feliz, muito mesmo. E onde eu vou, eu falo que a terapia do amor mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou tudo. Eu agradeço muito a terapia. Eles não são atores, não, eles são pessoas reais, um casal de verdade que chegou às nossas palestras assim, pensando que não tinha mais jeito, com tudo aquilo na bagagem que você ouviu eles contarem. Mas em 3 semanas, e este é o poder de colocar em prática o amor inteligente, em 3 semanas transformou o casamento deles e transformou as pessoas ali dentro, ele e ela. E é isso que vai acontecer com você se você estiver disposto a fazer o que eles fizeram. Eles vieram, ouviram, foram humildes para ouvir, aprender e sair e colocar em prática. Se você vier só para assistir e depois não fazer nada, não vai resolver o seu problema. Mas se você vier com a humildade de dizer, eu preciso aprender. Eu achava que já tinha tentado de tudo, mas eu acho que eu não tentei ainda esse tal de amor inteligente, o que eu ouço falar aí, os casais falarem aí no programa. Então, se você vier com a humildade de ouvir e aprender e colocar em prática, eu garanto a você que vai resolver o seu problema de relacionamento. Você não casou para se separar, mas se você não vê outra opção a não ser separar porque o casamento está insustentável, antes de separar, dê uma chance à terapia do amor. A palestra nesta quinta-feira, 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita, mas não fazer nada sobre o seu problema poderá sair muito caro para você. Pessoas que se amam, mas não conseguem se tratar bem. Veja só a simulação. Lucas, eu vou na festa da Gabi, depois vou dar uma passada na minha tia para ver se tá tudo bem, tá? Sossego faixa aí, Sibeli. Isso é hora de mulher casada sair sozinha? Então só porque tá noite eu tenho que ficar trancada em casa? Eu prometi pra menina do trabalho que eu ia na festa dela. Eu te falei, você não falou nada. Agora não quer que eu vá. Não falei porque não precisava falar.
Você sabe que eu detesto dessa coisinha de amizadinha com um coleguinha do trabalho. Olha, inventa pra essa Gabi que você tá com dor de cabeça, com dor de barriga, sei lá, inventa qualquer coisa. Porque você não vai sair daqui. Que saco, viu? Com 23 anos, em pleno século XXI, tem que dar satisfação pra marido. O que é, hein? É ciúmes. Eu? Ciúmes? Você que tem que criar vergonha na cara e parar de querer sair de baladinha sozinha. Você não pode me isolar do mundo. Eu sou casada sim, mas eu tenho família, eu tenho amigos. Tudo bem. Ó, eu posso até deixar de ir na festa da Gabi, mas na casa da minha tia eu vou, eu tenho que saber como Você é surda ou o quê? Tá se fazendo de besta? Ninguém vai sair dessa casa. Que tanto você mexe nesse telefone, hein? Tá de conversinha com as suas coleguinhas do trabalho? Ou com amiguinhos mais íntimos? Eu não tô de conversinha com ninguém. Tô jogando pra esvaziar um pouco a cabeça. Esvazia a cabeça? Uma mulher burra que nem você tem o que pra esvaziar? 2 burros se entendem então, né, Lucas? Se não, pra que você tá comigo há 6 anos? Boa pergunta. Inclusive, eu acho que tá na hora de eu me livrar de você e das suas coisas e colocar na rua. E arrumar uma mulher mais inteligente. O que não tá difícil. Todos os meus amigos têm uma mulher muito mais inteligente do que você. Então vai atrás delas. Pega suas coisas e cai fora daqui. Quem você pensa que é pra me mandar pra fora de casa, hein? Lucas, me solta! Sua mulherzinha burra, Você indecente. tá me machucando. Ah, tô te machucando? Eu devia te dar uma lição pra você nunca mais esquecer. Mas não tem problema. A sua hora vai chegar. É assim que acontece quando o casal não sabe resolver os problemas, né? Você vê que os dois aí têm seus erros. Os dois aí não estão sabendo lidar com a frustração. Ele grosso, agressivo, estúpido com a esposa. Ela não sabendo lidar com a falta de atenção, querendo uma certa liberdade, mas não sabendo fazer uso dessa liberdade. Então, assim o casal vai se separando, aos poucos, se amando. Aliás, eles se sentem tão esquentados um com o outro por causa dos problemas, porque eles se amam. Se eles não se amassem, eles não estariam nem aí um para o outro. Aliás, o nível mais perigoso que um casamento, um casal pode chegar é quando um não está nem mais aí para o que o outro faz. Esse é o nível mais perigoso, esse é o fundo do poço mesmo. Mas enquanto há amor, então eles brigam, eles tentam mudar um ao outro, reclamam, às vezes até agridem. Até agridem. Não estou dizendo que isso está correto, não, está errado. Mas eles agridem por quê? Porque eles querem tanto mudar aquela pessoa, eles querem tanto salvar aquela relação, mas não sabem a maneira eficaz de fazer isso. Você precisa passar pelo que chamamos da reeducação amorosa. Há uma maneira de resolver isso. Vocês não são o primeiro casal que passam por isso que vocês estão passando. Então, vem aprender com casais que já aprenderam a fazer isso. Então, na Terapia do Amor, nas nossas palestras, nós falamos da nossa experiência, Cristiane e eu, 12 anos dos nossos primeiros 12 anos do casamento, nós vivíamos assim, frustrados um com o outro, desesperadamente um tentando mudar o outro, ao ponto de quase chegar ao divórcio. Quando nós vencemos os nossos problemas, nós entendemos que a maioria dos casais sofre situações semelhantes por falta de saber melhor. Por isso, nós fizemos a nossa missão compartilhar o que chamamos de amor inteligente. Se você vier aprender esse amor inteligente e você não casou para se separar, então você vai evitar essa separação, mas não é evitar a separação para viver atravessado com o marido, com a esposa, só para dizer, não me separei, mas também estou aqui vivendo infeliz. Não, é resolver os problemas e viver bem, viver feliz, viver satisfeito. Nesta quinta-feira, nós vamos mostrar a você como salvar o seu casamento. Mesmo se você já estiver separado, vocês estão separados, mas não acabou, você sabe que não acabou ainda. Vocês estão separados para não se machucar, talvez para não se matarem. Mas vocês ainda gostam um do outro, querem, têm um pouquinho de esperança de reatar esta relação. Nós vamos mostrar a você como fazer isso no passo a passo. Nesta quinta-feira, aqui na Terapia do Amor. Você realiza o sonho de se casar e ser felizes para sempre. Só que não. Futebol agora? Onde? Demorou, parceiro. Eu chego em meia hora.
Beleza? Abraço. Tchau. Futebol é essa hora, Rafael? Não, sua vida agora é só correr atrás de bola. Já não basta o sábado inteiro. Eu parti o futebol, né? O Rafael, tá difícil ser feliz assim, viu? Não, e as crianças? As suas expectativas viraram frustrações. Que isso, Ana? Passou um furacão aqui em casa? Ai, amor, essa criançada tem energia de tirar o fôlego. Tem que impor limite, não dá pra chegar cansado do trabalho e ver a casa desse jeito. Cadê a mãe dessas crianças? Escuta aqui, Rogério. Eu lavei, passei, cozinhei e você parece que não percebe as coisas que eu faço. Sinceramente, Rogério, essa não é a vida que eu queria pra mim. O que parecia sonho se tornou pesadelo. Eu também vou precisar de orientações sobre o divórcio. Divórcio? Mas o que aconteceu? Eu não tô aguentando mais. O meu casamento acabou, não tem mais jeito, sabe? Você não casou para se separar. Então venha aprender como reconstruir a sua vida amorosa. Na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta e quer a nossa ajuda, ligue agora para o telefone 011 3573 3535 para falar com alguém da nossa equipe. Ou se você prefere enviar a sua pergunta e receber a resposta pelo e-mail ou aqui no programa, você pode acessar agora o site escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário, você preenche, envia e fica sintonizado no programa. Ali também está o WhatsApp do programa. Nós não podemos responder a todos, mas escolhemos alguns, como fizemos desta amiga de São Paulo. Preste atenção. Há algum tempo, meu casamento vem em crises, né? E a última agora foi domingo e foi uma briga muito feia, assim, não teve agressão nem palavrões, mas foi uma discussão muito forte. Aí a gente estava na praia e quando eu retornei para minha casa, eu tranquei a porta e não deixei ele entrar, meu esposo entrar. E ele dormiu no carro de um amigo, aqui no condomínio onde a gente mora. E no outro dia de manhã ele veio para pegar as coisas para ir trabalhar, perguntou para mim se era aquilo mesmo que eu queria. Eu, na hora da raiva, queria conversar, não queria papo, né? Falei que era. Resumindo, ele foi embora e estou muito chateada, muito triste, porque a gente tem 7 anos de casado, não é isso que eu quero para mim. Queria saber se vocês podem me ajudar com algum conselho, né? Que eu devo fazer. Amiga, toda decisão que a gente toma quando a gente está com raiva parece ser a certa naquela hora. Na hora da raiva, o errado parece certo, porque a gente não está pensando. Você viu que na hora da raiva, seu marido tentando reatar, tentando iniciar uma conversa para resolver o que aconteceu, você falou, não quero mais, na hora da raiva. E agora você está aí arrependida, querendo saber como fazer. Então, primeira lição, não faça as coisas, não tome decisões importantes na hora da raiva. Isso é muito importante. Agora, você disse que já está em crise, o casamento de vocês já está em crise há algum tempo. Sabe o que é uma crise de casamento? Crise é quando vários problemas ficam sem solução dentro do casamento. Os problemas vão se acumulando e não vão sendo resolvidos, então chega um momento que a crise se instala. A crise quer dizer, o casal já não sabe mais conversar, vocês não conseguem mais se entender sobre as mínimas coisas, os egos estão feridos, os corações estão feridos, machucados, e um se sente extremamente mal compreendido pelo outro. Então, nesta crise, neste rolo, né, esse círculo vicioso, vocês vão ferindo um ao outro mais, como está acontecendo com vocês. As brigas só servem para machucar mais ainda. O que tem que ser feito? Alguém tem que quebrar o ciclo. Alguém tem que quebrar o ciclo, alguém tem que parar com a loucura, com a tolice. E se você está assistindo o programa, você enviou a sua pergunta, provavelmente esse alguém é você.
É você que deve dar o primeiro passo. Não quer dizer que, por que eu e não ele? A questão não é quem, a questão é a pessoa que está com um pouquinho mais de bom senso para enxergar que precisa parar com a loucura. E se você está assistindo esse programa, eu imagino que você está buscando a solução. Há este bom senso em você. Então, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, você tem que buscar ajuda para você. O estado emocional, mental, psicológico que você se encontra está fazendo você piorar a situação com as próprias mãos. Então, agora é momento de você parar, não fazer nada, buscar se recompor, se curar dessas feridas, ter uma posição emocional e mental onde você vai poder baixar o nível de estresse e olhar a situação de modo fatual, de modo real e não simplesmente movido por sentimentos. Nós vamos ajudar você a fazer isso. Ajudamos os casais a fazerem isso na terapia do amor. Por isso você vê aqui as pessoas falando no programa que quando elas chegaram na terapia, os seus olhos se abriram. Elas chegaram e já no primeiro dia saíram diferentes, porque um peso saiu de dentro delas. Se você quiser salvar o seu casamento, não caia nessa história de que a crise dos 7 anos não vai mesmo durar, acho que chegou ao fim. Não chegou ao fim. Só chega ao fim quando você decide desistir. Mas se você quiser lutar e tiver as armas corretas, as ferramentas para lutar, você pode salvar e resgatar o seu casamento. Nesta quinta-feira, eu convido você para estar com a gente aqui na Terapia do Amor. Uma outra ferramenta que vai te ajudar muito é você ler o livro Casamento Blindado, que está agora na sua nova edição atualizada 2.0. Veja só. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramenta para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade do seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Você pode ficar sintonizado, se quer aprender o amor inteligente, nas nossas redes sociais. A nossa página no Facebook está aí, Renato Cardoso Oficial, nosso Instagram também. E você está sempre recebendo dicas, sabendo dos nossos eventos, nossas palestras. Basta sintonizar e nos seguir, tá bom? Vamos ficando por aqui, alunos. Voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Até lá. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.